Jornal do ABC, número 193. Estamos no mês de dezembro, no início do próximo ano a gente chega à edição 200. Claro que eu não sou jornalista, mas aqui eu tenho que fazer, e agradecendo a todos vocês, inclusive meus fãs, que tem gente que são meus fãs. Eu nunca pensei nisso, porque eu não acho que tenho essa capacidade toda, mas o fato é que a gente vai falar de uma coisa, eu queria pontuar a questão da civilcultura. Porque a civilcultura que é tratado foi sancionado independente, eu não passo a mão aqui para ninguém, eu não tenho um bichinho de estimação na esfera municipal, estadual, federal. Sabe as divisões do Brasil, 26 estados, mas o Distrito Federal fica do estado de Goiás, 5.570 municípios, acho que não são mais agora, e várias regiões metropolitanas, inclusive a maior da América do Sul é São Paulo, mas tudo bem, é geografia, não é a minha parte. Mas a civilcultura ela foi autorizada dizendo que não é uma questão poluidora. Entenda, a plantação de eucalipto e a plantação também de pinos que tem no sudeste e sul do Brasil e centro-oeste também já está acontecendo, somente Mato Grosso do Sul, ela tem sua importância econômica, mas ela descaracteriza e ela acaba causando dois impactos, que é um tipo de poluição, que é a questão do excesso de vento, que acaba prejudicando, não tem mais uma barreira física, quem sabe como é a plantação, essas plantações não tem mais a vegetação, a biodiversidade, é monocultura. Eu chamo a atenção que toda monocultura é perigosa. Eu tenho que chamar a atenção aqui, agradecendo as pessoas que chegam lá, isso que você falou aí, teve a questão que eu falei que era a orquídea, mas foi o pessoal que eu estava perguntando, o pessoal disse, é orquídea, eu não estou botando. Minha parte, minha especialidade é em microbiologia, e não é toda a microbiologia. Microbiologia de peixe, não também todas. Basicamente, as principais bactérias, no caso, bactéria, não é toda a microbiologia, mas principalmente as bactérias que infectam peixes. Isso, o mestrado que eu fiz foi nessa parte. No caso das licenciaturas, você tem um conhecimento muito abrangente, depende do professor, depende do seu interesse. Meu interesse mais foi pela zoologia. Mas a gente tem que entender, mas a Embrapa tem gente que faz tanta coisa errada que aqui teve recentemente, no ano passado, ser mais preciso, 2023, uma pessoa destruindo uma planta protegida por lei, não é planta de lei, é protegida, que é a embrana de Cambão, e tirando a abelha. Eu só chamo a atenção, se aquilo ali fosse um preto, um indígena, um pobre, e que fosse fragado naquela situação, tecia-se um processo, ele responderia, no mínimo ele iria pagar uma multa, tirar uma pena alternativa, mas poderia pegar uma cadeia. Como é grande, veio um monte de gente passar o pano. Eu já trabalhei em 2 escolas de presídio, uma em Salgueira daqui. Daqui eu fiquei 28 dias, lá só que eu fiquei mais tempo tirando a licença de uma professora. Vê o perfil do presidente, por que eu tenho que falar isso? Porque o grande, quando faz coisa no Brasil, a chamada família nobre, origem europeia, no modo geral não acontece muita coisa. Entendam? O presídio, como é a população carcerária no Brasil? Basicamente preto, indígena, analfabeto, pobre. Raramente um rico vai para a cadeia. Então já começa, está errado. Só comete erros os pobres, os pretos, os indígenas? Não. Todo mundo pode cometer e comete. Os grandes cometem mais crimes. Crimes mais, diria que maior nível de letalidade. Imagina um administrador público, qualquer esfera, municipal, estadual, federal, que ele negligencia a questão do hospital, da segurança e tantas outras coisas, da educação. Olha o tamanho do crime. Acontece o quê? Basicamente nada. Então, porque é da Embrapa. Eu sei que a Embrapa, a Empresa Brasileira de Agropecuária, até meados, na verdade, até a década de 1970, o Brasil importava muito, somente da Argentina, às vezes do Paraguai, do Chile, alimentos, diferentes tipos. Hoje, daquilo que a gente importava, nós somos autossuficientes, melhor, somos exportadores. Cresceu muito. Mas tem que entender alguma coisa. Primeiro que não tem as coisas que deveriam existir. O que é que o agronegócio, esse que agora é gente, de gente para gente, que antes a Globo fez a propaganda. Qual é a propaganda da Globo? O agro é pop, o agro é técnico, o agro é tudo. Agora é de gente para gente. O que eles dão em troca
para a Embrapa e para as instituições que trabalham, que vê a questão agropecuária. Nada. Recebe incentivo dos governos, de todos eles. Entra governo, sai governo federal, valores exorbitantes para esse negócio, esse empreendedorismo forte. Tem bancada no Congresso. Então tem que entender que a Embrapa ela fez muito. Mas introduziu o indiano, fez a silvicultura, eucalipto, a de pinos, e não cuidou de nada. Então o que eu queria chamar a atenção? Lá quem está lá são humanos, e humanos erram. E depende ainda do interesse do que ele recebe. Tem muita gente que recebe, tem gente aí, o Brasil é o maior, mais usa veneno na agropecuária, somente na pastagem, essa questão toda para controlar, chamado controle de pragas. O Brasil usa em média 11 quilos de veneno por ano. Essa é a média maior do mundo. Entender isso? Um monte de veneno aí, terrível. Então, a silvicultura, ela ainda tem outra questão, muito séria, mas muito séria. Ela acaba com os córregos, as nascentes, os lençóis freáticos, porque ela não consegue, que normalmente duas plantas que tem no Brasil na silvicultura, o pinus e o eucalipto, que tem o objetivo. Então, se pegasse as áreas que já estão desmatadas e otimizasse, plantasse isso aí, mas estão desmatando. É o caso do Mato Grosso do Sul, que faz parte do Centro-Oeste, estão desmatando. Então, não vem aqui passar pano. A Embrapa é legal, os cientistas é legais, mas deu um exemplo do caso que foi filmado e a pessoa cometendo crime, e foi outro lá que passou o pano, que tentou, eu diria que, ser advogado. Advogar para a pessoa dizendo, não sei o que, foi um equívoco, não. Se fosse o pobre, chamava de meleiro, chamava de predador. Como eu vi várias pessoas já falando isso. Agora, como é o rico, nada acontece. Mesma coisa, o pobre que está com a pequena roça ali, que tem 2, 3 hectares, derrubou para plantar, apenas tentar colher o seu alimento, esse pode ser penalizado. Agora, aquele que derruba milhares de hectares, esse não acontece nada com ele, mesmo sem pedir nenhuma autorização aos órgãos ambientais. Quando os órgãos ambientais chegam, aplicam uma multa, normalmente ele consegue ter um padrinho grande, padrinho político, normalmente, e é isentado. É o que acontece no Brasil. Então, eu acho que falta, primeiro, quem é pobre, no meu caso, e vocês aí, boa parte que assistem os vídeos, não ficar passando pano para a gente rica. Porque é cientista. Cientista erra e tem ainda os piores, que não é só errar. Errar, às vezes, por não saber, está num local que ele não tem domínio, a atividade que ele não tem domínio. Pior de tudo é quando ele é mal intencionado. E tem muitos. Todos não. A gente tem que respeitar. A gente tem que tratar bem. Também não estou citando nomes. Fico tranquilo aqui para afirmar isso. Então, silvicultura, Embrapa e grandes outras empresas já cometeram vários erros, introduziram várias coisas no Brasil, animais e plantas, que têm impactos ambientais terríveis. Entendam isso. Não é porque eu crio abelha, não é porque eu entendo, porque eu respeito cientista, que eu não vou dizer que não aconteceu. Aconteceu e continua acontecendo. E vai acontecer ainda durante muito anos, continuar acontecendo. As pessoas não têm cuidado. E nós passamos pano. O pobre tem mania de passar pano para gente rica, gente importante, gente que tem título. Isso está errado. Tudo isso